Salve, salve nação, muito bom dia. Quinta-feira, 10 de julho de 2025, canal Leandrão Fla chegando na manhã dessa quinta-feira com mais um quadro aí, Notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso mesmo, se você ainda não conhece o nosso canal, caiu de paraquedas aqui, meu amigo. Com esse dedinho aqui, ó, clica aí na palavra inscreva-se, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação e participe aqui com a gente. Ative o sininho nojento da notificação para que quando a gente subir os nossos vídeos, as nossas lives, você receba a notificação e esteja aqui com a gente para a gente falar sobre o mais querido do Brasil. Lembrando você, meu amigo e minha amiga flamenguista, que você pode se tornar membro aqui do canal. É só você, depois de inscrito, clicar na palavrinha Seja Membro, ver lá o preço que melhor te atende. Garanto para você que os preços são bem pequenos, né? São praticamente aí insignificantes, né? São valores bem pequenos, mas que ajuda bastante o canal se você puder se tornar membro. Não paga nem a bala Juquinha ali no semáforo, mas é de grande importância, é de muita valia, porque ajuda a potencializar o nosso canal aqui na plataforma do YouTube. Se você não puder ser membro, não tem importância, galera. O fato de você estar aqui interagindo, deixando seu like, compartilhando nossos vídeos, assistindo nossos vídeos, trazendo a galera para cá, já é de grande valia e a gente fica imensamente agradecido, beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Manhã gelada aqui no sul de Minas, né? Mas a gente está por aqui. É, bem de manhãzinha para a gente falar um pouquinho desse Flamengo na manhã dessa quinta-feira, né? Você já preparou aí o seu café, o seu Danone, aquela pipoquinha para a gente falar sobre o mais querido do Brasil? Já preparou? Então vem comigo para a gente falar rapidinho sobre o Mengão aí, malvadão. Vamos que vamos, galera. É isso aí, rapaziada. Hoje, 10 de julho de 2025, a janela aí, né, de transferências, né, abriu, mas a gente vai falar primeiro aí sobre as situações aí que marcaram a semana, né. Bom, ontem, apararam as arestas aí, o BAP e o Boto, né. O BAP aí e o José Boto se encontraram na terça-feira em um restaurante em Ipanema para discutir o planejamento do Flamengo após a Copa do Mundo. Teve o jantar ali e as arestas foram aparadas. A gente está fazendo aqui uma recordação das notícias e é já que eu vou chegar na data de hoje, 10 de julho, pessoal. Então tá aí, as arestas foram aparadas, né, enfim, e aí a gente teve aí, o início aí, né, de um processo de renovação do técnico Felipe Luiz, né, o treinador tem respaldo aí do presidente BAP e vai continuar no comando aí do mais querido, né, o tempo de contrato e valorização salarial ainda será conversado entre as partes envolvidas, mas existe aí, né, um interesse muito grande aí do BAP e do próprio Boto em continuar com o Felipe Luiz, né? Aí ontem a gente teve, né, a notícia de que o Wesley do Flamengo acerta salários aí de contrato de 5 anos com a Roma, né? O clube italiano enviará a proposta ao Flamengo, que aguarda aí, e a negociação deve girar em torno de 25 milhões de euros, que dá em cerca de 160 milhões de reais, né? O Wesley, que foi um pedido especial do técnico Gasperini, né, que faz questão de ter o lateral direito lá no Roma, lembrando que o Manchester City também, o Guardiola queria aí o jogador, mas tudo indica que o Wesley vai para o Roma. Aí nós tivemos a notícia que vão aí renovar, início de conversas para renovar o contrato do Rossi, né, que chegou no Flamengo na antiga gestão, vem desempenhando um bom trabalho, né, a torcida vem gostando aí do desempenho do Rossi, jogador de muita raça, argentino que se adaptou ao Flamengo, enfim, deve renovar aí com ele até 2028, vai ter uma valorização maior aí, o contrato do Rossi, né? A gente tem aí também além do Felipe Luiz, do Rossi, o Flamengo prepara a renovação do Guilherme Varela, do Alcian, do Arrascaeta, né? Embora o Arrasca ainda tem 1 ano e meio de contrato, né? Mas parece que já iniciou as conversas aí de renovação.
beleza, essas são as notícias que a gente viu aí durante as últimas semanas sobre a renovação, né, pessoal. Beleza, aí eu pergunto para você, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, 10 de abril 10 de julho, aliás, 10 de abril, voltei muito aí no tempo, hein. 10 de julho de 2025, a janela abriu e a gente não viu ainda, quer dizer, não teve nenhum anúncio ainda, pelo que eu vi nas redes sociais, de uma grande contratação no Flamengo. E a expectativa minha, de você que está me assistindo, é a chegada de algum jogador, né, e um jogador renomado, né, essa é a verdade, né. Eu acho assim, pode até vir alguém desconhecido, porque nós sabemos que o Boto chegou no Flamengo com esse papel de trazer jogadores desconhecidos, mas que vão performar e dar resultado, mas pelo aquilo que o Flamengo tem em caixa, pela premiação que teve no Mundial, pelas vendas que estão acontecendo, a gente espera também, junto com esses jogadores que desconhece e pode performar, a chegada de um grande nome. Principalmente, lembrando que a gente precisa de um camisa 10, né, um meia urgente, porque o Arrascaeta já não é o Arrascaeta de 2019, a gente está cansado de falar aqui. A gente precisa de um lateral direito, porque o Wesley está praticamente saindo, né, e eu ainda penso que a gente precisa de um atacante muito bom, né, para estar junto com o Pedro está, né, recuperando sua forma física, precisa de minutagem ainda. Acredito que o Pedro não saia do Flamengo, mas a gente precisa de mais um atacante. Essas são as 3 posições para mim que são, assim, cruciais e emergenciais no Flamengo: um atacante, um meia e um lateral direito. Pois bem, 10 de julho de 2025, nenhum anúncio até o presente momento, e aí a torcida do Flamengo começa a ficar preocupada, né? Porque assim, você vê aí vários clubes contratando, investindo grana, né? E o Flamengo que tem aí, tá com grana, a gente não vê o Flamengo se mobilizar e até agora não foi anunciado ninguém. Eu quero acreditar, pessoal, que ainda vai vir um grande jogador, principalmente o meia, né, o Flamengo precisa de um meia. Lembrando aí que o Flamengo, muito se falou em Jorge Carrascal, a gente sabe aí que o futebol russo, a gente sabe como que é negociar com o futebol russo, né, ora a gente viu que estava bem encaminhado, agora o Jorge Carrascal voltou a treinar aí no Dinamo de Moscou, né, a conversa bem difícil aí com os russos e não tem ainda uma definição realmente, né, a gente se baseia nos portais e a gente traz aqui a notícia para vocês, mas de fato a gente não tem nenhuma certeza que Jorge Carrascal vai vir. Uma segunda opção seria o Barcos, né, Ezequiel Barcos, o meio argentino que atua no Spartak de Moscou. Quando o Flamengo demonstrou interesse pelo Ezequiel Barcos, eles colocaram um preço de 12 milhões de euros. Aí o Flamengo perguntou o preço, achou interessante e tal, mas não se posicionou. Em um determinado momento, o Flamengo ofereceu 14 milhões de euros, subindo a proposta, né, para tentar contratar o jogador. Aí, segundo informações, agora o Spartak de Moscou quer aí 20 milhões de euros. Então, ou seja, o Flamengo não vai pagar esse valor. Então, fica essa novela de Barcos, Carrascal, Flamengo não contrata, o tempo, né, vai passando, os clubes contratando e o Flamengo até agora nada. Então esse vídeo aqui é, de certa forma, para a gente mostrar aí a preocupação minha, de você que está assistindo, em relação às contratações, né, pessoal? Eu acho que essa é a preocupação, esse é o nosso pensamento, a nossa ansiedade que a gente, Boto, a gente quer ver contratação no Flamengo, né? Principalmente, eu acho que eu penso, e quer dizer, vocês aí devem estar pensando igual eu acho que a gente precisa muito de um lateral direito no lugar do Wesley, a gente precisa de um meia, né, e de um atacante. A gente vai ficar aí na expectativa, né, esperando, é lógico, essa proposta a proposta a janela, ela vai até o mês de setembro, a gente vai ficar esperando que chegue algum jogador, né, que o Flamengo possa não demorar e possa trazer aí um presente para a torcida, porque nós precisamos principalmente do meia, que eu acho que é
das 3 posições, ainda é a mais urgente que a gente precisa, né, porque a gente sabe que o Arrascaeta não vai ter uma performance em todos os jogos. A gente vê que ele cai de produção, né, já não é aquele mesmo vigor de 2019, né. Tem aí vivendo aí uma nova fase com o Felipe Luiz, pisando mais dentro da área, fazendo seus gols, mas a gente precisa de um camisa 10, de um meia atacante, né, que possa fazer esse time, eh eh ter mais, potência, né, potencialidade nas finalizações, e a gente precisa desse meia para estar criando, para estar municiando os nossos atacantes, né, que tenha mais vigor. Então a gente espera que o Flamengo consiga trazer um meia atacante urgente aí para somar esse elenco rubro-negro. Mas a verdade é essa, meus amigos, a gente traz as notícias baseadas sempre em portais, né, que realmente de interesses que realmente o Flamengo vem demonstrando, né, Barcos, Carrascal, né, enfim, mas de fato, né, a gente não tem nada de concreto, né, e hoje é 10 de julho, a gente espera que algum jogador possa chegar aí no mais querido do Brasil. É exemplo disso que eu estou falando, né, a gente sabe aí, foi noticiado inclusive durante o campeonato mundial, que o Flamengo tem, interesse, né, no Vlahovic, né, que é o atacante sérvio, né, que, eh, atua na Juventus, né. A Juventus não deve aí retornar com o jogador, fora dos planos da Juventus da Itália, para a próxima temporada. Dusan Vlahovic, né, foi liberado para procurar outro destino. O clube italiano chegou a oferecer uma proposta de rescisão, no entanto, o sérvio não deseja abrir mão da multa rescisória e exige uma compensação financeira de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. O Vlahovic tem contrato com a Juventus até junho de 2026. O clube italiano deseja negociá-lo entre 25 e 30 milhões de euros, cerca de 160 a 192 milhões de reais. Rivais nacionais como Milan e Inter de Milão, além do Manchester United da Inglaterra, demonstram interesse, assim como o Flamengo. O atacante sérvio está na lista aí de José Boto. Sinceramente, pessoal, não acho que vem também não, é um jogador muito caro e não vejo, assim, o Vlahovic também um grande atacante não. Então eu particularmente acho que não vem, beleza pessoal? Bom, falar um pouquinho aí sobre a situação do Michael, né, os representantes do jogador já receberam a proposta aí do Aldo Ahly, que será apresentado ao Flamengo, e, né, o Michael eu acho que deve sair, hein, pessoal. A proposta aí dos árbitros vai vir, deve vir muito boa aí. A gente sabe que o Michael não vem sendo aproveitado, não vem sendo titular, né? Eu acho que se vir com uma proposta boa aí, o jogador deve se interessar, deve ser sendo bom para o Flamengo e bom para ele. Eu acho que o Michael deve sair, né, nessa janela de transferências aí. Bom, falar um pouquinho sobre São Paulo, né, pessoal? Flamengo e São Paulo no dia 12, né, no sabadão, às 16h30, arbitragem definida, né, a CBF define o Wilton Pereira Sampaio para apitar duelo entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece dia 12, às 16h30 no Maracanã. A parcial aí, pessoal, já foram vendidos 40 mil ingressos, né, para essa partida. A expectativa é de 60 mil torcedores presentes, beleza, pessoal? E para a gente finalizar, ainda falando sobre jogadores do Flamengo, o Grêmio, né? Parece que o Flamengo procura o Flamengo aí para tentar um empréstimo do ponta Matheus Gonçalves, porém o Clube Carioca, né, avalia a investida do Imortal, eh, dando preferência aí para a venda do jovem pro exterior. Então, assim, o Flamengo tá ouvindo aí o Grêmio, mas internamente o Flamengo prefere aí vender o jovem Matheus Gonçalves, beleza, pessoal? Sobre o nosso o efetivo de jogadores, né?
todos os jogadores estão aptos para essa partida contra o São Paulo, com exceção aí do Pulgar, né, que passou por cirurgia, né. O Fernando Sazak, médico do Flamengo, né, comentou aí que todos os jogadores estão aptos para jogar, com exceção do Pulgar, que recupera aí de lesão, né. O elenco do Flamengo está passando por um momento instável. Até aqui, temos a maioria dos jogadores aptos, exceto Eric Pulgar, que sofreu a fratura no quinto metatarso. Nosso departamento indicou e foi feito procedimento cirúrgico. A cirurgia correu muito bem, sem qualquer intercorrência. Conversamos com o médico que realizou os procedimentos. Conversamos com o atleta e agora segue no repouso e retorna na reabilitação. Então tá aí, para esse jogo aí de São Paulo, a única exceção mesmo seria o Pulgar, o restante aí, todos estão aptos aí para atuar, beleza, pessoal? Eh, bom, deixa eu ver se temos mais algumas notícias. Não, na verdade não tem muita notícia, não tem muita novidade. A esperança é essa então, né, pessoal, que o Flamengo possa, trazer aí, né, pessoal, contratações, né, que o Flamengo a gente sabe que o Flamengo tá com grana, é lógico que não pode sair gastando assim, mas, eu penso assim, eu acho que você flamenguista, meu amigo, minha amiga flamenguista, pensa dessa forma também. O Flamengo tem um caixa aí, tem condições, né, de investir alto e eu acho que a posição, principalmente aí do meia atacante, o Flamengo não teria que pensar muito não, tem que trazer. A gente precisa de um meia, né, pessoal? A gente está vivo aí em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, e a gente precisa de um meia, né? O Arrasca é craque, né, quando tem a bola no pé, quando ele está em boas condições, ele vai resolver, né, ele vai continuar fazendo seus gols, é um jogador importante para o elenco, mas não é um jogador mais que vai atuar todos os jogos em alto nível. Então a gente precisa trazer um meio atacante com menos idade e o Flamengo tem condições, né, pessoal, de investir mais alto e trazer esse meia, né? Não trazer aí, ficar enrolando, trazer um jogador desconhecido para a torcida ficar brava, né? É lógico que é o trabalho dele trazer jogadores que a gente não conhece, mas eu acho que em primeiro lugar trazer jogadores conhecidos nesse momento, principalmente se tratando dessas posições, né, que a gente vai ter aí o desfalque do Wesley, que está saindo, do meio atacante, para vir a somar com o Arrascaeta e de repente até um atacante mesmo, né, para dividir aí, e somar aí junto com o Pedro, né, esse poder de fogo aí para o Flamengo ganhar os seus jogos aí nas temporadas. Beleza, pessoal? Nas temporadas, nos campeonatos Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente promete voltar amanhã aí com mais um Notícias do Fla, com o Leandrão Fla. E qualquer momento aí, qualquer novidade de contratação, a gente pode vir trazer informação para você aqui no canal Leandrão Fla. Beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e não se esqueça, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, saudações rubro-negras, até a próxima. Valeu.